Fala pessoal, vamos para a nossa segunda aula aqui da nossa sequência de 3 aulas sobre marketing jurídico, advocacia, prospecção de clientes via internet. Então vamos lá pessoal, começar a nossa aula. Primeira coisa, vamos falar de Google Ads. Eu quero retomar com vocês o conceito, que é o conceito de ferramenta de atenção e ferramenta de intenção. Vamos abordar duas ferramentas. O Google Ads vai se encaixar na ferramenta de intenção e o Instagram, redes sociais no geral, como um todo, vão se encaixar nas ferramentas de atenção. Certo? Então a gente vai tentar aqui explorar os dois mundos de maneira que as duas ferramentas, os dois canais se complementem. E aí, quando eu digo que eles vão se complementar, o que eu estou querendo dizer basicamente? É que um vai auxiliar o outro. Então o Google, por exemplo, vai gerar ali pessoas interessadas na contratação do seu serviço, pessoas que entram em contato com o seu WhatsApp, e aí, eventualmente, quase sempre isso acontece. Na aula de amanhã eu vou até ensinar como é que vocês vão usar isso no processo de atendimento de vocês para fechar contratos. Quando a pessoa entra em contato com você, por exemplo, ela vai pesquisar lá no seu Instagram. E aí você consegue até colocar o Instagram ali já na bio do seu WhatsApp. A pessoa entra em contato, automaticamente quando ela vai em ver mais ali no seu WhatsApp, ela acha o seu Instagram, clica, o aplicativo já abre direto na sua conta. Isso faz com que essa pessoa que chegou procurando por um determinado serviço, vamos supor que ela chegou procurando por um divórcio, ela entre no seu perfil e veja que no seu perfil você também está posicionado ali como advogado na área de família e falando sobre divórcio. Isso gera um efeito ali de congruência entre as duas plataformas, o que consequentemente acaba gerando mais autoridade para você. Porque ela pesquisou no Google, te achou oferecendo serviços relacionados a direito de família. Quando ela entrou no seu Instagram, por exemplo, ela achou você falando sobre direito de família. Isso gera esse efeito de congruência e vai gerando autoridade a cada parte que essa pessoa vai pesquisando sobre você. Ela vai achando consistência no seu discurso e no seu posicionamento, certo? Então, quando eu digo que elas se complementam dessa forma. E a gente vai conseguir agregar vários outros canais, várias outras ferramentas que a gente não consegue falar aqui hoje, né, em uma aula só, mas que vocês vão aprendendo. E aí tem artigos, vídeos no YouTube, Facebook Ads, né, que é a ferramenta de tráfego pago do Instagram. A gente tem várias outras coisas. Mas vamos voltar aqui ao Google então. Qual que é o principal benefício do Google Ads hoje? O Google Ads tem uma capacidade de gerar resultados e recompensas de curto prazo. Se vocês estudarem ali, tem algumas aulas, eu gosto muito de um canal que é o do Eslen Delalogari, onde ele fala um pouco sobre neurociência, ele fala do sistema de recompensas. Então, basicamente, o que ele quer dizer é, quando você está executando determinada ação e você não enxerga os benefícios daquilo, ou seja, você não recebe recompensas daquela ação que você está executando, existe uma tendência maior de desistência. O que acontece geralmente? Quando algumas pessoas decidem produzir conteúdo, se posicionar de forma ali profissional na internet, elas quase sempre vão primeiro pro Instagram. Produzem algum conteúdo, muitas vezes sem orientação, um conteúdo que realmente não é muito bom, não tem tanta capacidade de atração de clientes, e ela não tem esse resultado, essa recompensa de curto prazo, e aí ela desiste. Isso é muito comum. Eu peço para vocês fazerem um exercício aí. Pensem na rede de relacionamento de vocês. Quantas pessoas vocês já não viram publicando 1, 2, 3 conteúdos, até 10 conteúdos no Instagram? Depois de meses, você vai entrar no Instagram, essa pessoa ela arquivou todas as publicações, ou às vezes até fechou o perfil e não tem nada lá. Às vezes ela até tirou lá da bio dela que ela era advogada. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa testou, não conseguiu sucesso, não conseguiu resultado, ela desiste, segue a vida dela e muitas vezes até fala que marketing jurídico não funciona, esse tipo de coisa. Então é muito comum. O Google Ads gera uma recompensa de curto prazo. Qual que é essa recompensa de curto prazo? Você vai criar a sua campanha. Se você criar a sua campanha de forma bem feita, as palavras certas, seguindo aqui, né, as diretrizes que eu vou ensinar hoje, é possível que num curto espaço de tempo, talvez meia semana, uma semana, a depender do produto ali, né, do serviço que você está procurando fechar, 2 semanas, mas você vai começar a receber pessoas interessadas ou pessoas tirando dúvidas no seu WhatsApp. Isso gera essas pequenas recompensas de curto prazo que de alguma forma vão te estimulando. Isso era muito comum com os nossos clientes antigos de assessoria. O que acontecia era o seguinte: esses clientes a gente criava para eles a campanha e começavam a chegar algumas pessoas interessadas. Muitas vezes ela não tinha ali um sistema de atendimento bem alinhado, ela
não conseguia, de fato, nos primeiros contatos, fechar um contrato. Isso é muito comum. Quando eu comecei a atender os primeiros leads de planejamento sucessório, eu cheguei a perder lead porque eu atendi de forma errada, ou às vezes dei alguma informação que a pessoa não entendeu. Ou, por exemplo, algo que é muito comum, quando a gente faz precificação do planejamento sucessório levando em consideração o total do patrimônio. É uma coisa que, na prática, quando você vai atendendo, você vai perceber que o cliente não gosta de saber que você precifica pelo patrimônio, porque ele sente que você está levando ele para o inventário, que aí fica uma coisa para outra. Entendeu? Então, são coisas que você vai pegando. O Google Ads vai te gerando esses leads e você vai documentando aqueles erros e vai aprendendo. Você só comete, se você for esperto, você só comete o erro uma vez. Você não vai cometer o mesmo erro várias vezes. Se você falou alguma coisa com um determinado lead, viu que esse lead ou parou de te responder, ou agradeceu e decidiu não continuar o contato, qualquer coisa que ele faça ali que leve a uma não contratação, você não vai querer repetir essa atitude de novo. Você já percebeu que ela gera uma ação. Toda ação tem uma reação. Então, o Google Ads vai te mandando algumas pessoas e você automaticamente vai recebendo essa recompensa de curto prazo e vai se moldando, se treinando, você vai aprendendo a atender e você vai entendendo como que o seu cliente, para aquele serviço específico, gosta de ser atendido. Então, cada cliente vai gostar de ser atendido de uma forma. A gente vai aprofundar nesse assunto amanhã. Por exemplo, clientes criminais geralmente são clientes que são ansiosos, principalmente se for relacionado a algum familiar preso. Então eles gostam de entrar em contato com você, já te ligam, às vezes antes de você responder eles já estão te ligando, ou quando você responde eles já te ligam, pedem para te ligar. Um cliente empresário é diferente. A gente não consegue geralmente fechar com um cliente empresário sem ou pelo menos ver ele por videochamada que seja no mínimo uma vez. Então você vai entendendo para aquele perfil de cliente como que você vai atendendo. E aí com o tempo sua taxa de fechamento começa a aumentar. Como que funciona o Google Ads? Para quem não sabe, nunca ouviu falar, o que é? O Google Ads é a ferramenta de anúncios pagos do Google e do YouTube também. Só que aqui, se tratando de advocacia, advogado vai fazer rede de pesquisa. O que é rede de pesquisa? Aqui tem um exemplo. Quando você pesquisa determinado assunto no Google, os 4 primeiros resultados, se tiver alguém anunciando naquele termo, são de Google Ads. E os últimos 4 resultados também são de Google Ads. Então, se vocês entrarem aqui, o print foi feito no computador que estava com linguagem, com idioma em inglês. Então, está aparecendo em inglês. Mas, se o de vocês estiver em português, vai estar sempre escrito aqui anúncio. Então, tudo que aparece anúncio aqui é alguém que está pagando para o Google mostrar o anúncio dela, pagando para o Google colocar o site dela lá na frente dos outros sites. É basicamente isso que o Google Ads faz. Por que, por essa característica, ele também se torna muito bom? Porque ele atinge pessoas que geralmente estão buscando por determinado serviço ou determinado assunto. Então, se tem uma pessoa, que aí é o que a gente chama de funil de vendas, né? Vou explicar um pouco aqui que a gente vai voltar sobre funil de vendas. Imagina aqui o formato de um V. A boca aqui, a parte de cima maior e ele vai afunilando, funil de vendas. Então, a base é menor. O que isso quer dizer? É que no topo você tem mais pessoas, um volume maior, e aqui no fundo você tem um volume menor de pessoas. Isso vai sempre reduzindo. Quando uma pessoa pesquisa, por exemplo, por advogado trabalhista no Google, é bem provável que, naquele momento, ela já tenha sido demitida ou já tenha ali sofrido algum problema relacionado a direito do trabalho, ela já tenha decidido que vai entrar com uma ação e ela já esteja procurando o advogado. Quando uma pessoa está nesse estágio, ela já está no que a gente chama de fundo de funil. Basicamente, quando ela está no fundo de funil, ela já sabe que existe um problema, ela já sabe que existe uma solução. No caso, essa solução é o quê? Entrar com uma ação trabalhista. Ela não precisa saber que o nome da ação trabalhista é reclamação trabalhista. Mas ela sabe que ela precisa entrar com um processo. Ela decidiu entrar com um processo e a única decisão que fica pendente para ela naquele momento é com quem que ela vai entrar com aquele processo. Isso é o que a gente chama de fundo de funil. Então, é uma pessoa que já está decidida a contratar pelo serviço. Então, ela já sabe que existe uma solução, um problema, uma solução para o problema, e ela só precisa definir agora quem que vai dar o andamento que ela precisa, quem que vai entrar com o processo para ela. Então, basicamente é isso. O Google te traz essas pessoas. E aí, um malefício do Google para muitas pessoas é o quê? Eles dizem, e isso é verdade em muitos casos, que gera o que a gente chama de lead desqualificado. O que é um lead desqualificado na prática? É um lead que não tem condições de te contratar ou que não tem viabilidade jurídica, no caso da advocacia, né? Não tem viabilidade jurídica por causa dele.
Só que muitas vezes as pessoas confundem um lead desqualificado com um lead que está tirando dúvida. E aí a gente vai falar disso também amanhã. O Google Ads gera muitas pessoas com dúvidas. E isso acaba gerando um efeito lá no processo de atendimento, que amanhã a gente vai ensinar a resolver. Mas isso é bom que vocês entendam desde o início. O fato de ser Google Ads e que o cara está pesquisando por um profissional não quer dizer que ele vai chegar lá no seu WhatsApp e vai falar: oi, doutor, estou entrando em contato para te contratar. De que documento que o senhor precisa? Já vou te mandar aqui CPF, identidade, se precisar de mais alguma coisa, é só me falar que eu te mando. Isso não vai acontecer. Você vai precisar tirar dúvidas dele, convencer ele a te contratar muitas vezes. Não é esse lead que chega vendido. É diferente, por exemplo, da sua advocacia tradicional, normal, física. E você é advogado trabalhista, aí determinada pessoa de uma empresa é demitida, você entra com reclamação trabalhista para ela, você ganha o processo, essa pessoa vai e comenta com as pessoas antigas da empresa. Então, vamos supor que é um grupo ali de 5 amigos que trabalhavam no mesmo setor. Os 5 amigos ficam sabendo. Aí, daqui 2 meses que saiu a sentença, acabou o processo, um desses também é demitido. Aí ele chega para você, ele já sabe tudo. Ele já sabe quanto que você cobrou, ele já sabe que você ganhou o processo do colega dele anterior. Ele vai falar, por exemplo, que o tempo que eles trabalhavam era o mesmo, o setor era o mesmo, o salário era o mesmo, o problema que eles têm, que eles vão buscar aí por meio da reclamação é o mesmo. Então esse cara, basicamente, é o que chamam de tirar pedido. Ele vai chegar e vai fechar o contrato com você, ele vai tirar algumas dúvidas rápidas no máximo, mas é difícil ele não fechar. No Google Ads, não. No Google Ads vai gerar uma pessoa desconfiada. Pensa só, quando você vai contratar um médico, você precisa de um cardiologista. Muitas vezes você vai pedir um cardiologista na indicação, você vai pedir para algum amigo, por exemplo. Mas imagine que você decida pesquisar por um cardiologista aqui no Google e aparece alguém anunciando. Você vai entrar em contato com essa pessoa e em 5 minutos vai fechar com ela e vai marcar a sua consulta? Não, você vai pesquisar toda a vida dessa pessoa, vai fazer um monte de perguntas para ela para ver se ela entende do que ela está falando, para ver se ela sabe realmente ali aquele assunto, se ela pode te ajudar. Essa pessoa é diferente de, por exemplo, você ir no cardiologista de confiança da sua família. Você não vai chegar lá desconfiado, você já vai chegar com um nível de confiança alto. Então, Google Ads, a gente tem que separar esse joio do trigo. E é aqui onde eu digo que quem decide jogar o jogo digital precisa entender que o comportamento de consumo dos clientes aqui na internet é diferente do mundo físico. É muito diferente atender um cliente que vem na internet de um cliente que vem de uma indicação do mundo real. Inclusive, dentro da internet, é diferente você atender um cliente que vem do Instagram e um cliente que vem do Google Ads. Até mostrei ontem, no fechamento de contrato de prestação de serviço que eu fiz, que eu fechei no direct, sem ligação. Nunca falei com a pessoa. A primeira vez que eu vi ela na minha vida foi quando a gente fez a reunião com ela de alinhamento já das estratégias do que ela precisava, né, da necessidade do contrato dela. Antes disso eu não fechei, porque essa pessoa me seguia no Instagram há muito tempo, me conhecia. Ela tinha uma relação de confiança. É muito diferente de alguém que vinha ali do Google Ads, por exemplo, e nunca ouviu falar no meu nome. Então, vamos separar isso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Prosseguindo no assunto agora, a gente vai falar de pilares do Google Ads. Na minha opinião, o Google Ads, para funcionar e gerar resultado para o seu escritório, precisa cumprir 4 pilares aqui. O primeiro pilar é o pilar da oferta. O segundo pilar é o pilar da campanha. O terceiro, da landing page. E o quarto é do atendimento. A gente já falou um pouco sobre atendimento. Amanhã a gente fala mais com profundidade. E hoje eu vou falar basicamente sobre os 3 primeiros pilares. O primeiro pilar da oferta, a gente falou ontem. O que é oferta? Que quando eu digo oferta, é você escolher o serviço que vai funcionar melhor para aquela determinada ferramenta. Então, quando a gente fala de Google Ads, na maioria dos casos, a gente volta nos requisitos de ontem, principalmente aqui, ó, nível de consciência. Porque se eu estou falando de Google Ads, eu estou falando de um serviço que a pessoa já conhece, ela já sabe que existe e muitas vezes ela já sabe que funciona. Lembram o exemplo da aposentadoria rural da minha mãe? Quando a minha mãe foi entrar com o pedido de aposentadoria rural dela, ela já tinha um nível de consciência muito alto sobre isso aqui. Por quê? Porque a irmã mais velha dela aposentou pelo mesmo esquema, a cunhada dela aposentou do mesmo jeito, várias pessoas aposentaram do mesmo jeito. Então, quando você está num ambiente rural, praticamente todo mundo sabe que tem ali a aposentadoria rural. Então, ela tem um nível de consciência muito alto. Quando a pessoa tem um nível de consciência alto sobre isso, ela vai pro Google. Não necessariamente você precisa de rede social aqui para produzir conteúdo no Instagram. Você vai direto. Então, você vai procurar agora ofertas. Quando eu digo oferta é o quê? É encontrar o serviço que você vai oferecer. Você vai procurar serviços que sejam específicos. Então, é um único serviço. Qual que é um erro muito comum?
Às vezes a pessoa quer criar uma campanha de Google Ads e ela cria uma campanha genérica. Eu vou bater nesse ponto de campanha genérica até o final da aula. Em todos os pilares eu vou falar disso. Aí ela coloca lá assim, advogado previdenciário. Aí às vezes a pessoa está procurando por uma coisa específica ali. Que é o quê? O benefício por incapacidade ou aposentadoria rural. São dois exemplos que eu gosto de usar. Aí ela chega lá na sua campanha, ela não acha isso, ela acha alguma coisa diferente. Ou então aquela campanha mais genérica possível, que é só, ou só escreve lá, advogado em Brasília, ou escritório de advocacia em Brasília, não escreve mais nada. A pessoa não encontra informação nenhuma, totalmente genérica. Então não, aqui a gente vai falar de serviços específicos. E vocês vão entender por que a gente vai falar de serviços específicos no decorrer da aula. Voltando, vocês precisam gravar. Olhem para dentro do escritório de vocês agora e tentem entender quais serviços aquelas pessoas que normalmente te contratam já sabem ali da existência dele. Que geralmente elas já têm consciência, elas mesmas procuram. E tenta também aqueles que têm mais urgência. Voltando no requisito. Por que aqui a urgência vai ser interessante para o Google Ads? Quando a gente fala de Google Ads, eu já falei que a gente tem um nível de desconfiança muito grande. Se você tem um nível de urgência também muito alto para aquele determinado serviço, existe uma tendência dessa urgência compensar um pouco o nível de desconfiança. E, cara, eu não tenho muito tempo para ficar pensando aqui, eu tenho um prazo, ou eu preciso aqui entrar com esse pedido de tal coisa porque eu preciso do dinheiro. Então, existe ali meio um sistema de freio contra peso, de urgência de um lado e nível de desconfiança do outro. Certo? Então, procurem por dentro do escritório de vocês, na área que vocês atuam mais. Produto que as pessoas, serviços que as pessoas conheçam e serviços que sejam urgentes. Que a pessoa não possa ficar pensando por muito tempo ali para te contratar, que ela realmente tenha que tomar a decisão naquele determinado momento. Certo? Então, isso é oferta. O segundo pilar, e aí é o pilar mais difícil, é onde as pessoas mais erram, é o pilar da campanha. Eu não consigo hoje entrar aqui na plataforma e mostrar para vocês como que cria uma campanha, qual botãozinho você vai apertar. Mas isso é fácil. Se vocês pesquisarem no YouTube agora como criar uma campanha de rede de pesquisa no Google Ads, podem até anotar, como criar uma campanha de rede de pesquisa no Google Ads. É bem provável que vocês vão encontrar uma aula disponível gratuitamente no YouTube e que te ensina ali a apertar todos os botões que vocês precisam. Criar campanha é muito fácil. E aí, eu vou ser sincero, como professor aqui na área de marketing jurídico, é um erro que eu cometi muitas vezes. Porque eu buscava ensinar para os alunos como que criava a campanha. Só que aí o aluno ele ficava perdido era na outra parte. Tá bom, eu já sei criar campanha, mas que palavra-chave eu coloco para explicar o que é? Que tipo de campanha eu uso? Eu boto para o Brasil todo, só meu estado ou só minha cidade? Eu consigo aqui atingir determinado público? Cara, eu atendo um pouco mais alta renda, eu consigo? O que eu escrevo no título dos anúncios lá que vão aparecer no Google? Então, essa é a parte estratégica, que é o que mais interessa para vocês. Se vocês souberem a parte estratégica, apertar o botão fica um pouco mais fácil. E o principal, se vocês souberem a parte estratégica, vocês conseguem delegar a criação de campanha, que é contratar, por exemplo, um gestor de tráfego ou uma agência, que, na minha opinião, é a melhor opção para vocês, porque deixa de trazer para vocês a necessidade de ter que aprender a criar uma campanha, a ter que ficar entrando todo dia no Google. Então, essa é uma necessidade. Quem é gestor de tráfego já vai dominar isso. Vocês precisam entender a parte estratégica. Então, vamos lá. Primeiro pilar aqui dentro de campanha. Palavra-chave. O que é palavra-chave? Vou voltar aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui eu digitei advogado trabalhista e aí apareceram esses anúncios? A palavra-chave, nesse caso, é advogado trabalhista. Essa palavra-chave pode ser várias coisas. Pode ser LOAS, pode ser aposentadoria rural, pode ser contrato de prestação de serviço, pode ser regularização de imóveis, pode ser advogado criminalista. Na prática, a palavra-chave é o termo que a pessoa pesquisa no Google que aciona a sua campanha. Então, se a minha campanha, por exemplo, eu coloquei que a única palavra-chave dela é advogado de empresa, se a pessoa pesquisar advogado criminal, a minha campanha não vai aparecer. Certo? Então você filtra, você atinge realmente uma pessoa que tem a intenção ali que está buscando por alguém que se assemelha a você, um profissional na área que você atua. Qual que é o erro de palavra-chave? Novamente, especificidade. Muitas pessoas criam campanhas genéricas. E aí é um erro que ilude muitas vezes no início, porque palavras muito genéricas tendem a gerar muitos cliques na campanha e cliques a um preço baixo. Que é o que a gente chama de custo por clique, né? Que é
a média de dinheiro que você paga para o Google a cada clique que as pessoas dão na sua campanha, certo? Uma palavra muito genérica como advogado só, isoladamente, ou escritório de advocacia isoladamente, tende a gerar um volume altíssimo de cliques. Só que, dentre dezenas de áreas que a gente tem na advocacia, a chance de uma pessoa que pesquisa advogado entrar na sua campanha e a área de atuação e o serviço que você está oferecendo, se é aquele que está procurando, é muito menor. Então essa pessoa ela vai parar ali. Ela não vai chegar na etapa final da sua campanha, que é entrar em contato com o WhatsApp. Então a gente precisa buscar aqui, por palavras-chave, fundo de funil. Eu tenho uma ferramenta que eu uso, depois eu vou pedir para fixar aí nos comentários aí o Uber Suggest, para a galera usar. Manda no link do Uber Suggest nos comentários da live. Tem uma ferramenta chamada Uber Suggest, que eu sempre uso. Eu até usei ela no slide de ontem, mas eu acabei não falando dela para vocês. Que ela é o quê? Ela é uma ferramenta onde você vai entrar, digitar determinado termo, e a ferramenta vai te dar todos os dados relacionados à pesquisa de Google daquele termo. Então, quando eu digo, por exemplo, que vocês vão procurar palavras fundo de funil, eu vou pegar um exemplo real aqui, prático. Campanha nossa, do escritório que está no ar. Holding familiar, certo? Holding, só holding, no Google, acho que tem mais de 40 mil pesquisas por mês. O termo holding familiar, ali, isoladamente, tem mais de 20. Só que a quantidade de pessoas que pesquisam o termo holding familiar no Google, que são advogados, ou estudantes de direito, alguém que está aprendendo, ou pessoas que só querem tirar alguma dúvida, entender o que é, e não necessariamente estão procurando alguém para fazer uma holding, é altíssima. E aí, por exemplo, quando a gente vai criar uma campanha de holding, o que a gente faz? Eu vou no termo, na dúvida, no cerne do negócio, que é, por exemplo, advogado, holding familiar. Ou a gente vai na dúvida, que é o quê? Eu até deveria estar anotado as palavras que a gente usa, mas, por exemplo, benefícios da holding familiar. Ou vantagens da holding familiar. Ou outro termo que é muito bacana para quem está procurando serviço, que é o quê? Custos da holding familiar. A pessoa que está pesquisando sobre custos da holding familiar, na cabeça dela, ela já está quase decidida a abrir. Ela já entendeu mais ou menos o que é. Certo? Então, a gente precisa buscar por palavras-chave que casem com uma pessoa que realmente está interessada. Na área de família, por exemplo. Se alguém pesquisa assim, advogado de família, é um pouco genérica. Aí se alguém pesquisa lá o termo como pedir divórcio online, já é mais fundo de funil. Tá? A pessoa já está mais decidida. Ou ela pesquisa entrar com divórcio, advogado para entrar com divórcio. Mais ainda fundo de funil. Vocês têm que tentar o quê? Identificar palavras que vão conectar com alguém que realmente está buscando pelo advogado ou está buscando pelo serviço. Certo? O segundo tópico aqui é o tópico de tipo de campanha. Eu já adiantei. Vocês, advogados, vão criar campanhas de rede de pesquisa, que é a campanha que aparece quando alguém pesquisa no Google. A gente tem diversos tipos de campanha aqui no Google que são proibidos na advocacia ou que não funcionam para advocacia. Então, o único que vocês vão usar é rede de campanha. Não tem muito o que ensinar sobre isso para vocês. Basicamente é vocês saberem que é aquela campanha que aparece quando alguém pesquisa no Google. E vocês vão usar dentro ali da campanha de pesquisa, da rede de pesquisa, o tipo de campanha de geração de cadastro, que é a geração de lead. Lá, por exemplo, tem de receber ligação, tem download de aplicativo, tem algumas outras coisas. O objetivo que vocês vão colocar é o objetivo de geração de cadastro, que é geração de pessoas interessadas na contratação, certo? Outra coisa importante, um benefício bacana do Google Ads. O Google Ads consegue fazer segmentação geográfica. Google Ads e Facebook Ads também, que é a ferramenta de tráfego pago do Facebook e do Instagram. Os dois conseguem. Vamos supor, você advoga em determinada área, e aí você identifica que 90% dos seus clientes são ali de São Paulo, por exemplo. Você atende de empresarial, aí você identifica que seus clientes são de São Paulo. Você consegue criar uma campanha só para São Paulo, estado, ou só para São Paulo, capital. Ou você quer criar um negócio muito específico e você fala assim, cara, vou criar uma campanha só para quem mora em Alphaville. Você consegue segmentar por cidade, por estado, por país, ou até por bairro, muitas vezes. Se o bairro tiver um volume ali populacional bacana. Tem que ter um mínimo de pessoas, senão a campanha nem aparece, nem funciona. Mas você consegue fazer essa segmentação.
que é comum, às vezes? No criminal, você tem uma certa limitação geográfica, algumas pessoas criam campanhas voltadas para os bairros mais pobres. Então, onde tem ali índices maiores de criminalidade, por exemplo. Ou se você vai fazer uma campanha de regularização de imóveis, tem gente que faz para um condomínio novo onde, por exemplo, muitos ou praticamente todos os imóveis são regulares. Você consegue segmentar de forma bem específica. Além da limitação geográfica, você consegue criar algumas segmentações por gênero, por idade e por renda. Esse de renda, na prática, ele funciona, mas ele não é 100% assertivo, não. Ele tem ali algumas variações. Eu, por exemplo, na campanha de holding, a gente tinha botado 10% mais rico do Brasil, mas acaba que chegou alguma pessoa, por exemplo, endividada, que queria colocar na holding um imóvel financiado e que não estava conseguindo pagar o financiamento. Então, era ali uma pessoa que realmente não se encaixava na renda suficiente, no patrimônio suficiente. Então, não é 100% assertivo, mas você consegue fazer um filtro bacana. Filtro de gênero, por exemplo. Você identificou que você quer atuar na área de família só para mulheres. E aí, cara, você vai e cria depois, eu vou ensinar no próximo tópico, o quê? Uma landing page toda voltada da comunicação para mulher. Então você vai o quê? Tocar ali nos pontos inimigo comum, nas dores da mulher, de cima e embaixo. Aí vamos supor que você cria uma campanha e não faz a segmentação por gênero, e comece a entrar em contato com você um monte de homem. Ou um monte de homem começa a clicar na sua campanha, aí chega lá na landing page, vê que você está só falando de mulher, vai fazer você ter gasto um dinheiro que não era para gastar, não necessariamente precisava gastar. Por quê? Porque você não conversou ali o que está na sua proposta de oferta na sua landing page com a segmentação que você fez dentro da sua campanha. E mesma coisa, idade. Vamos supor que determinado serviço vocês identificaram que só pessoas acima de 40 anos aí no seu escritório estão procurando. Você consegue restringir todo mundo abaixo de 40 para que a sua pesquisa não apareça para pessoas abaixo dessa idade, só mais 40, menos 40 não. Você consegue fazer diversas segmentações. No início, para quem está começando agora, e principalmente para quem ainda não tem uma advocacia que funciona bem no tradicional, para quem está começando do zero na advocacia, saber esses dados no início é muito difícil. Então a gente fala de otimização de campanha. Cara, rodei um mês, gastei R$500 no Google Ads. Vamos ver o que funcionou melhor. Então eu vou excluindo aqui, por exemplo, 25 menos anos. 25 abaixo eu excluo. Comecei a identificar que eu estou fechando mais com mulher do que com homem. Beleza. Aí eu vou lá e excluo os homens. Estou identificando aqui que o público que mais está me contratando é um público de renda média de 3 a 10 ou 3 a 5. Você vai lá, consegue ir fazendo essas segmentações. Você vai melhorando a sua campanha com o tempo. Eu falo que campanha de Google Ads é um organismo vivo. Você sempre precisa estar trabalhando em cima dela para melhorar. E ela sempre, a cada otimização que você vai fazendo, a tendência é que ela comece a cada vez mais rodar no automático. Então, às vezes você está com 6 meses de campanha, você gastou R$5.000 na sua campanha. Cara, essa campanha tem um volume de dados enorme. Você já entendeu qual gênero converte mais? Você já entendeu qual idade converte mais? Você já entendeu qual palavra converte mais? Você já entendeu qual título do anúncio aqui, que eu vou explicar agora, converte mais? Você já melhorou sua campanha? Você já identificou ali os pontos que não estavam bons na sua landing page e otimizou, mudou texto, mudou vídeo, mudou imagem, sua campanha vai melhorando. Então, com o tempo, a tendência é o quê? Custo por lead diminua e a taxa de conversão aumente. Outro erro que é muito comum, às vezes uma pessoa vai lá, ela não tem tanto dinheiro, vamos supor, um escritório de advocacia ou um advogado autônomo que tem R$1.000. E aí essa pessoa deposita toda a esperança da vida dela no Google Ads com esses R$1.000. Ela cria uma campanha e não fecha nenhum contrato nos primeiros R$1.000. Ela vai para a campanha, pausa ali e não retoma, não volta. Então, para fazer Google Ads, é interessante que vocês tenham ou um bom caixa para sustentar isso por pelo menos aí 4 a 6 meses, ou que vocês tenham já uma certa renda mensal recorrente no escritório de vocês que consiga cobrir esses gastos de Google Ads. Porque é investimento. Eu sempre falo isso. Ferramenta de tráfego pago, nenhuma, nem Google nem Facebook. Não é máquina de imprimir dinheiro. Não é caixa eletrônico que você vai lá, bota aqui R$10 de um lado e sai R$20 do outro. Ou que você coloca R$1.000 aqui e sai automaticamente 5 contratos fechados do outro lado. Não é, é investimento. Você está investindo para ser conhecido por mais pessoas, para ser encontrado por mais pessoas. E isso vai gerando o quê? No futuro, ao longo do tempo, o efeito de bola de neve, que eu já falei ontem. Então você vai melhorando, mais pessoas vão entrando em contato. E aí, se você tem, por exemplo, só um dinheiro lá, o dinheiro da esperança, os R$500 que você precisa, eu já falo isso, se você tem R$500
Os únicos R$500, R$1.000, R$1.500, uns R$2.000 para cima, você já consegue manter uma campanha no ar por um bom tempo e consegue ter alguns resultados a depender do nicho. Empresarial, planejamento sucessório, sucessões não. Mas previdenciário, trabalhista, família, talvez. É bem provável que você já consiga fechamentos aí com um dinheiro menor até do que isso. Mas se você deposita tudo que você tem naquele dinheiro, é bem provável que vai dar errado. Você vai ficar sem dinheiro e sem cliente. Então, assim, é o pior dos cenários. Então, estudem muito antes de criar campanhas, certo? Identifiquem, o principal aqui, os bons serviços antes de criar uma campanha e tenham já um plano de contingência. Eu até fiz uma sequência de stories um dia, acho que foi na SCS, me perguntaram sobre carreira na advocacia. Eu usei o exemplo da minha carreira. Quando eu comecei a advogar, eu já tinha uma outra renda, eu já tinha empresa antes, eu tinha empresa já há 3 anos. E eu falei no story, falei, cara, se a minha advocacia demorar 3 anos para me dar um dinheiro bom, eu estou tranquilo, eu tenho de onde tirar dinheiro. Então eu posso agora investir meu tempo nessa atividade que é a advocacia, eu posso investir meu tempo em tráfego pago, eu posso investir meu tempo em contratar bons profissionais, porque hoje eu não dependo 100% da advocacia. Se você está num cenário que você não tem um plano de contingência, as coisas tendem a ficar mais difíceis. Aí você vai ter que explorar canais orgânicos, por exemplo, como o Instagram, que eu vou ensinar hoje no decorrer. Então, Google Ads é bom? Muito, muito bom, mas ele não é uma máquina de imprimir dinheiro. Então você tem que estar ciente disso, porque tem muito curso, inclusive, que ensina sobre Google Ads, deposita todas as esperanças no Google Ads, aí o aluno entra lá, cria campanha e gasta R$2, R$3.000 e não retorna. E aí, o que você vai fazer depois, né? Aqui eu esqueci de complementar. Título e descrição dos anúncios. Título e descrição do anúncio é isso aqui, basicamente, ó. É o que aparece em azulzinho, é título, e no branquinho é descrição. A gente aqui ocultou o nome dos escritórios, né, por uma questão óbvia, para não expor aqui o escritório. Mas qual que é o segredo do título e da descrição? Ele tem que conversar com o que está escrito na palavra-chave que a pessoa pesquisou. Então, se a pessoa pesquisou por advogado trabalhista, não é interessante que você que cria sua campanha e escreva advogado de família. Não vai ter congruência entre o que foi pesquisado e o que ela encontrou. Se isso acontecer, é bem provável que a sua taxa de cliques fique baixa, fique ruim. E ainda que ela clique, às vezes por curiosidade, você vai para o outro ponto que é o quê? Se ela chegar na landing page, não vai estar escrito na landing page o que ela está procurando. Vai ter outro assunto lá que não tem nada a ver com o que ela queria no início. Então, esse título aqui, ele tem que ser específico sobre a área de atuação e o serviço. Então, cara, se a sua campanha é uma campanha de holding familiar, em algum momento aqui tem que estar escrito sobre holding familiar. Se os seus clientes de holding familiar te procuram mais por planejamento sucessório, você tem que estar explicando aqui os benefícios da holding na sucessão. Se o seu cliente, geralmente você está focando num cliente empresário, por exemplo, de sucessão empresarial, da atividade empresária como um todo, isso tem que estar escrito aqui. Se é um cliente jovem, que às vezes nem está pensando em sucessão nem nada, mas talvez é um empresário que tem um patrimônio pessoal volumoso e quer o quê? Proteção patrimonial apenas. A sua campanha tem que falar aqui sobre os benefícios voltados para proteção patrimonial, nesse caso. Então você tem que ser específico. A pessoa que pesquisa, ela precisa encontrar aqui a resposta para o que ela está procurando. E o mesmo se aplica, pode tirar o slide da tela, o mesmo se aplica para landing page. Eu não vou ensinar para vocês aqui como é que faz uma landing page, porque, novamente, é o tipo de assunto que vocês conseguem resolver com uma simples pesquisa no YouTube. Vocês pesquisarem aí no Google agora o que é landing page, como fazer landing page no Wix, que é W-I-X, vocês vão achar. Como fazer landing page no WordPress, vocês vão achar. Ou só pesquisa como fazer uma landing page, vocês vão achar, sei lá, centenas, talvez até milhares de vídeos explicando passo a passo, onde você clica em cada botãozinho para criar a sua landing page. Mas vocês precisam entender o que é. Quando eu falo landing page, quero que vocês pensem aqui num site. Essa landing page tem que ter, de novo, a gente volta para aquele ponto lá de trás, tem que ter congruência entre o que está escrito nela, o que foi pesquisado e o que está escrito no anúncio que a pessoa clicou no momento que ela fez a pesquisa no Google. Alguns detalhes que eu gosto sempre de citar relacionados à landing page. Eu gosto de trazer aqui nas landing pages um tópico, que é o tópico de dúvidas. Dúvidas frequentes, às vezes principais dúvidas relacionadas a tal coisa.
que é o quê? Você identifica, por exemplo, se está atuando com divórcio, você identifica que 4 ali a 6 perguntas, por exemplo, sempre se repetem. Então você identificou ali, por exemplo, 4 a 6 perguntas que todos os seus clientes de divórcio eles te fazem ali, questionamentos que eles te fazem no momento do atendimento. Eu não atuo com divórcio, mas algumas coisas que a gente sabe ali que são perguntas frequentes, por exemplo. Ah, a gente comprou tais bens aqui em determinado momento. Quem que vai ter direito a esses bens? Ah, eu tenho aqui, a gente tem tantos filhos, os filhos têm essa idade. Com quem que os filhos vão ficar? Eu consigo a guarda? Você vai ter ali 4 a 5 perguntas, sempre que são comuns, que todos os seus clientes te fazem. Você vai colocar essas perguntas e as respostas dessas perguntas ao longo da sua landing page. A primeira dobra ali, que é o que a gente chama, né, de dobra, que é aquela imagem que está inicial quando você clica e aparece ali a primeira coisa, ou seja, a tela do seu celular ou do seu computador. Quando a pessoa clica ali, você tem que ter o quê? Um título, que é o que a gente chama de headline, que conecte com o que está lá atrás. Então, se a pessoa pesquisou advogado de divórcio, por exemplo, sua landing page pode estar escrito, ó, advogado especialista em divórcio, aí vamos supor que você faça uma segmentação para mulher, com atuação exclusivamente para mulheres, tal coisa. Aí você faz uma descrição, aí você pode botar ali naquela primeira dobra, ou uma foto sua, para a pessoa identificar. Uma coisa que eu gosto muito é botar um vídeo ali. Você consegue criar um vídeo no YouTube e anexar ele na sua landing page, falando, por exemplo, sobre as principais dúvidas, tirando as principais dúvidas dentro daquele vídeo. Aí você desce e faz essa parte ali explicando. Ó, aqui eu gosto de botar requisitos. Vamos supor, benefício por incapacidade, ou aposentadoria rural, ou reclamação trabalhista. Então você vai botar ali o que, ó? Para ter direito a isso aqui, você precisa geralmente cumprir esse requisito. Coloca ali de forma mais objetiva possível. Se existir algum requisito subjetivo, essa pessoa vai identificar isso com você depois no atendimento. Você não precisa entrar nos pormenores ali na especificidade do negócio. Mas qual que é a função de você botar, por exemplo, ali os requisitos? É filtrar, que essa pessoa leia, ela se identifique e fala assim, cara, ó, eu cumpro esse requisito aqui. Eu acho que eu tenho direito a isso. E aí você guia ali por meio da sua landing page, né? Você cria uma CTA, por exemplo, uma chamada para ação, pedindo para a pessoa, clique aqui e fale com o advogado. A pessoa vai cair no seu WhatsApp. Então, a gente já falou, ó, a primeira dobra, depois requisitos, explicando um pouco mais sobre aquele determinado serviço. Depois você pode fazer uma apresentação do seu escritório. Qual que é a função da apresentação desse escritório? É basicamente gerar autoridade. Então, se você está anunciando na área de família, você vai colocar ali na descrição do seu escritório ou da advogada, do advogado, se for algum autônomo, por exemplo, você vai tentar colocar na descrição fatos ali, características que essa pessoa tem na carreira e no currículo dela que gerem uma certa autoridade relacionada àquele serviço. Então, ó, atuação, o Ronan tem atuação no mercado empresarial para empresas de tal mercado, pós-graduado em não sei o que, aqui pela faculdade tal, teve experiência anterior à advocacia como empresário, conhece tal dia a dia das empresas, sabe quais são as principais dúvidas, sabe quais são os principais problemas jurídicos que acontecem dentro das empresas. Você vai tentar ali o quê? Na apresentação como advogado, primeiro, gerar uma certa conexão, que a pessoa te identifique, depois quando ela entrar lá no seu WhatsApp, ela vai ver sua foto. Então é interessante que ela já saiba quem é você desde o início. E segundo, tentar gerar uma autoridade. A pessoa lê e fala assim, ó, cara, eu acho que o Ronan realmente é um advogado certo aqui para resolver meu problema. Então, basicamente, é isso que você vai fazer na sua landing page. E a sua landing page tem que ter o que a gente chama de botão de chamada para ação. É o botão onde a pessoa clica e cai no seu WhatsApp. Eu gosto de botar pelo menos 3. Um no início, um no meio e um no final da página. A última coisa, geralmente, antes do rodapé. Retomando, né? Já falei lá atrás. Pesquise no Google como criar uma landing page. E no YouTube, vocês vão achar tutorial ensinando isso de forma muito específica e detalhada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que geralmente gera muita dúvida, que é Instagram. Como trabalhar o Instagram voltado para a advocacia. E aí eu já falei lá no início, né? A gente tem duas formas. Trabalhar a rede social como uma vitrine ou trabalhar a rede social como um canal direto de prospecção. Certo? O que é como uma vitrine? É o que eu falei lá atrás. É você usar o seu Instagram só de forma que as pessoas que às vezes te procuram por outro canal, ou por uma indicação, ou pelo Google Ads, ou por um artigo, ou por um vídeo no YouTube, entrem no seu Instagram, vejam no seu Instagram ali você falando sobre os principais serviços da sua área de atuação, gerando ali, demonstrando uma certa autoridade,
Quando eu digo demonstrando autoridade, é o quê? Você demonstrando que você tem conhecimento. Quando você demonstra que tem conhecimento sobre determinada área, na cabeça da pessoa, você gera uma certa autoridade. Mostrando ali uma imagem profissional que case com a proposta do que você quer parecer de fato. E aí essa pessoa vai entrar. Qual é a função da vitrine de uma loja? É fazer você chamar sua atenção e fazer você entrar na loja, certo? Então, se uma pessoa te procura pelo Google Ads, por exemplo, ela cai lá no final te procurando no Instagram. Ela tem que entrar e sair um pouco mais decidida e convencida de entrar em contato com você, ou de continuar a conversa com você, ou de ir para a reunião com você, que você falou que, vamos supor, muitas vezes acontece quando a reunião já está marcada. Aí a pessoa entra no seu Instagram antes da reunião. Se ela às vezes achar alguma coisa inconsistente, não tiver confiança ali nas suas redes sociais, é bem provável que talvez ela nem compareça nessa reunião, ela te dê um bolo. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é a forma de canal de prospecção direta. Qual que é a principal diferença entre elas? Quando você trata a rede social como um canal de prospecção direta, você precisa de constância e você precisa de uma produção de conteúdo de forma recorrente. Quando a gente fala de vitrine, por exemplo, cara, você pode deixar seu perfil parado por dias, por semanas. Se quando a pessoa entrar, tiver ali, por exemplo, uma parte ali nos destaques do Instagram, com as principais dúvidas relacionadas aos seus principais serviços, postagens fixadas ali sobre os principais serviços do escritório. Então, cara, se você atua no direito de família, tenha nas fixadas ali um bom conteúdo um pouco mais detalhado sobre divórcio, sobre guarda e divisão de bens, por exemplo. Coloque ali, agora o Instagram oferece para a gente essa possibilidade de fixar até 3 coisas ali. Então você vai usar como vitrine para a pessoa entrar, identificar e sair convencida. Vou dar um exemplo de alguém que chegou no WhatsApp procurando por acordo de sócio e era um dono de uma agência de marketing. E nesse caso dele especificamente, a vitrine funcionou de uma forma muito eficiente, muito efetiva. Essa pessoa estava pesquisando no Google e no Instagram por advogados da área societária. Então, nota-se aqui que já é uma pessoa que tem um certo conhecimento, era uma pessoa com alto nível de consciência, e aí ela achou o meu Instagram. Quando ela entrou no meu Instagram, eu vou até mostrar esses vídeos como exemplo depois, ela achou 2 vídeos onde eu respondi a caixinha de perguntas relacionadas a dúvidas jurídicas de donos de agência. Então, num vídeo, por exemplo, eu falava sobre quais são os principais contratos de uma agência de marketing que está começando, e no outro vídeo eu falava sobre, por exemplo, como proteger o nome de um curso online. E aí, nesse caso, era uma agência de cursos online. O cara viu os 2 vídeos e falou, cara, eu acho que esse menino aqui, essa pessoa, realmente entende do meu mercado aqui. Eu senti um pouco mais de confiança. E aí ela me mandou mensagem no WhatsApp, e ela me falou isso no WhatsApp depois. Ela falou, ó, eu só entrei em contato porque eu vi lá no seu Instagram um vídeo seu falando sobre a agência de marketing. Então eu me identifiquei ali, eu percebi que provavelmente você entendia um pouco mais. Porque esse público específico de agência de marketing, eles têm quase que um idioma, um dialeto próprio. Diversos termos, CAC, lead, LTV, tráfego pago e CTR, não sei o que, eles têm vários, traqueamento, diversas, dezenas, talvez até centenas de termos que só eles entendem ali. E aí, esse tipo de público, quando vai falar com um advogado mais tradicional, que não conhece o mercado deles, eles têm que ficar traduzindo tudo para eles. Então, cara, o custo por lead estava quanto? Então, eu tenho que colocar aqui no contrato, por exemplo, a despesa de tráfego pago no Facebook Ads é de tal responsabilidade. Aí o advogado não entende, ele tem que fazer o quê? Explicar para o advogado dele o que é custo por lead, o que é tráfego pago, o que é cada coisa, o que é Facebook Ads, como que é cobrado no Facebook Ads. Aí ele viu o meu vídeo e falou, ó, esse rapaz entende aqui do meu nicho, eu não vou ter que ficar traduzindo o que eu estou falando para ele. Funcionou a vitrine. Ela entrou, viu o meu conteúdo, saiu mais convencido de entrar em contato. Eu vou mostrar depois quais são esses vídeos. Você tem essas 2 opções. Usar como vitrine, não demanda que você fique o dia inteiro lá, não demanda que você poste todo dia, não demanda que você exponha a sua vida pessoal. Eu vou responder essa pergunta, mas você não precisa expor sua vida pessoal o tempo todo, pelo amor de Deus. Essa é uma coisa extremamente ultrapassada. E você tem a opção de prospecção direta. Que aí, cara, sinceramente, se você realmente não estiver disposto a ser constante, a publicar ali conteúdo de forma recorrente, é bem provável que não funcione de forma satisfatória. Eu acabei me adiantando, né? A vitrine, a gente tem 3 pilares.
Posicionamento, conhecimento, autoridade. Posicionamento é o quê? É você ter uma área ou um nicho de atuação bem definido. Quando a gente fala de marketing jurídico, internet, posicionamento é tudo. Por quê? Eu acabei de dar exemplo, né? Eu estava ali no meu Instagram posicionado na área de direito societário e o meu conteúdo era nichado em agências de marketing. Então, o meu posicionamento era claro, advogado de agência de marketing. O cara que era dono de uma agência de marketing entrava ali e se identificava. Então, o posicionamento é você falar para quem você atua. Quais serviços, qual a sua área de atuação, quais serviços você presta e para quem você presta esses serviços. Você não precisa começar ultra nichado, não, cara. Isso é um outro também mito que as pessoas falam aí na internet, né? Ah, que vou... Direito de família, eu tenho que ser específico, falar só sobre esse serviço aqui para esse tipo de pessoa. Não, você pode começar de forma mais genérica. Com o tempo, você vai sentindo quais pessoas te procuram mais, onde está dando mais resultado, e você vai nichando sua comunicação. Mas, por exemplo, não dá para você falar de criminal na segunda, de família na terça, consumidor na quarta, empresarial na quinta, e direito de trabalho na sexta, e no sábado fazer uma postagem sobre direito previdenciário. Definitivamente não dá. O segundo pilar aqui é conhecimento. Então, basicamente é o quê? É você produzir conteúdo demonstrando que você tem domínio técnico e jurídico daquela coisa. E isso, consequentemente, ajuda a trazer o terceiro, que é a autoridade, que a geração de autoridade aqui, ela não necessariamente vem só da demonstração de conhecimento, mas também tem uma questão de imagem que vale muito. Então, é você conseguir transmitir na internet uma imagem que passe credibilidade. Então, por exemplo, que tipo de conteúdo ali, de fotos pessoais que você posta, que tipo de coisa da sua vida pessoal que você expõe, muitas vezes isso pode estar desconexo da imagem profissional que você quer transmitir. Então, eu que sou novo, né, igual eu falei na aula, 24 anos, eu vejo num curto espaço de tempo, por exemplo, dos 18, quando eu entrei na faculdade até agora, como que a minha imagem pessoal foi evoluindo. Muito antes de eu me tornar advogado, praticamente todo mundo que me conhecia achava que eu já era advogado. Por quê? Porque eu consegui trazer para a rede social uma imagem forte que era congruente com a imagem que um advogado talvez devesse transmitir, devesse pelo menos tentar transmitir. Então, basicamente é isso. Quando a gente fala de prospecção direta, tem isso tudo, mais uma produção de conteúdo diário. Prosseguindo e aprofundando um pouco mais, a gente tem o quê? Formatos de conteúdo. Então, o Instagram hoje entrega para a gente algumas opções. Quais são elas? Pode produzir conteúdo lá no Reels, que é aquele vídeo curto, mais direto. E aí tem um mito, né, que acha que só pode produzir Reels de dancinha, de trend, de música, que não sei o que tem. Não tem necessidade. Vou mostrar exemplo para vocês. Você tem ali o carrossel, que é uma sequência de imagens, onde a pessoa vai passando para o lado. Vou mostrar um exemplo também do meu Instagram. Você tem ali a postagem estática, que geralmente é uma arte, pode fazer no Canva, um bloco de notas, alguma coisa assim, mas é basicamente uma imagem que você posta. E você tem o Story, e aí o Story ele é sempre o motor de um perfil. E eu vou mostrar, vocês vão ver, como que o Story alimenta, muitas vezes, toda uma estratégia de posicionamento no Instagram. Por quê? O Story é onde você consegue ter contato direto com o seu seguidor. Certo? Qual que é a grande vantagem do Story? Na minha opinião, é usar a caixinha de perguntas. Você não precisa ficar postando foto da sua xícara de café. Você não precisa ficar mostrando o seu filho chegando da escola. Você não precisa ficar mostrando o que você faz na sua sexta-feira à noite, o vinho que você bebe. Se você não quiser, você não precisa postar nada disso. Se você quiser, posta também. Mas se não quiser, não precisa. Se você souber utilizar diariamente a sua caixinha de perguntas para identificar quais são as principais dúvidas da audiência ali, dos seus seguidores relacionadas à sua área de atuação e por meio disso, conseguir gerar novos conteúdos, reaproveitar isso, você vai conseguir ter efetividade. Eu vou mostrar depois um exemplo de que uma pergunta feita na caixinha de perguntas do Instagram pode virar um vídeo no Reels que muitas vezes vai bombar. Eu vou mostrar vídeo aqui de pessoas normais que fazem vídeos aí que derivam, que surgem da caixinha de perguntas que batem 100 mil visualizações. Sem pirotecnia, sem música, sem trend, sem apontar dedinho, sem dancinha, sem nada. Pegou o celular, abriu uma caixinha de perguntas, aí área de família. Por exemplo, tô querendo me divorciar do meu marido aqui. E aí ele falou que eu não vou ter direito a nada. Acho que tem até um exemplo desse aqui nos vídeos. A pessoa simplesmente aqui, de blazer, responde a pergunta. Isso é um mito, nesse caso é isso, e pronto, acabou. Pegou, postou o vídeo e pronto, 100 mil visualizações. Num vídeo básico de uma caixinha de perguntas. Sem
nada de muito gritante, muito diferente. Então essa, na minha opinião, é a melhor forma de você dar tração para um perfil. E aí você pode estar se perguntando, né? Às vezes eu abro a minha caixinha de perguntas e ninguém pergunta nada. O que eu faço? E aí uma coisa que eu te falo. Se você tem um perfil pessoal fechado a sua vida inteira, não espere que você vai agora abrir uma caixinha de perguntas do nada e vai chover pergunta. Então, no início, pode ser que você tenha que estimular essas perguntas, pedir para conhecidos, parentes, amigos, marido, filho, seja quem for, faça algumas perguntas, porque você vai direcionando. Então, por exemplo, ao invés de você abrir só uma caixinha de perguntas, abre lá e você atua no direito de família, por exemplo. Cara, todo mundo tem problema familiar, todo mundo adora uma fofoca. Os casos aí de divórcios dos famosos lá, Gisele Bündchen com o Tom Brady, cara, isso sempre repercute. Então, dá uma cutucada em alguma coisa, expõe algum assunto e abre uma caixinha de perguntas. Então hoje vamos falar de divórcio aqui. Quais são suas principais dúvidas sobre divórcio? Aí a pessoa, de alguma forma, ela vai perguntar. Se ninguém perguntar, pede para o filho perguntar, para o marido perguntar. Com o tempo, as pessoas vão entender que você está ali para produzir conteúdo profissional. E aí, uma outra coisa, né? Quando você atua em áreas que são comuns do dia a dia, a tendência é que isso tome tração mais rápido. O previdenciário, família, que é a área da fofoca, consumidor, que é uma área que, 100% das pessoas praticamente são consumidores. É muito diferente do empresarial, que você tem ali hoje cerca de 20 milhões de CNPJs abertos no total, contando MEI, contando tudo, com 220 milhões de habitantes. Então é menos de 10% da população hoje tem CNPJ, né? Se fosse considerar. Então é muito diferente. Então é uma área comum do dia a dia, do previdenciário, o trabalhista, o direito de família, o direito do consumidor. Então, se você atua nessas áreas, a tendência é que tome tração mais rápido ainda. Então, basicamente é isso. E tem a última forma, que é a live, mas acho que nem preciso falar muito sobre ela. A live é uma forma de conteúdo muito denso, que geralmente você usa se você vende serviços complexos. Então, cara, você atua na área de holding, pode ser interessante você abrir uma live semanal, por exemplo, para falar sobre principais dúvidas sobre holding. Às vezes uma pessoa ouve você falando ali e decide tomar atitude de entrar em contato. Mas, definitivamente, acho que de todos aqui, vai ser o mais desafiador, vai ser o que tem a maior barreira para a maioria das pessoas. Então, não acho que vocês deveriam começar por isso, não. E aí, agora, focando o quê? Produção de conteúdo diário. O que eu preciso produzir? Casos práticos. Então, sempre, pessoal, não cita nomes de cliente, não abre nada disso, de especificidade de caso. Contem os casos sempre de forma genérica. Inventa um nome, cara. O seu João, a dona Mariazinha estava com isso, isso e isso. E aí resolvemos da seguinte forma. Se você pegar, fizer um vídeo sobre isso, vai dar certo. As pessoas vão engajar. Por exemplo, casos de repercussão. Eu tenho uma amiga que faz muito bem isso, que é a Mirella. Ela atua na área de planejamento patrimonial, na área de empresas familiares. Então ela pega todos esses boatos e casos midiáticos relacionados à briga familiar, briga entre empresários e tudo mais, tudo que envolve ali regime de bens, ela pega e explora isso, cara. Sei lá, quando saiu o caso do divórcio da Gisele Bündchen, ela fez lá um conteúdo bacana sobre isso, engajou muito bem ali com os clientes dela, deu super certo. E o melhor para mim, né, que é as principais dúvidas da sua área de atuação. Além desse tipo de conteúdo, que são os conteúdos técnicos, você também pode produzir conteúdos profissionais, que aí são o quê? Conteúdos, basicamente, que demonstram que você é advogado. Então, se você é criminalista, tem a foto típica do criminalista, que é a foto do tribunal de júri. Que ela é uma foto muito caricata. Por quê? Porque alguém que entra ali e vê você, que é um tribuno do júri, vestido com aquela beca, automaticamente associa aquilo a uma coisa jurídica, associa aquilo aos filmes que ela vê, à novela. Então, ela meio que identifica, cara, ó, esse aqui é um advogado. Vídeos de sustentações orais que você faz, que aí você pode gravar. Hoje, muitas sustentações orais são feitas de forma online. Então, cara, bota seu celular aqui do ladinho, grava, posta um recorte onde você não abre dados do cliente, não fala o nome do cliente, nenhuma coisa que consiga identificar, nenhum nome do processo, também que não identifique ali o resultado. Por exemplo, sustentação oral de sucesso, pedido deferido. Não, pega uma parte genérica, mostra que você é o quê? Um advogado, estou atuando, então beleza. Não precisa postar foto na delegacia, essas coisas, essas breguices, nada disso. Mas demonstre que você é um advogado que está atuando. Eu tenho um amigo queridíssimo chamado Guilherme Silva Araújo. O Guilherme ele fazia uma coisa que eu achava muito bacana. Ele faz isso desde o início da carreira dele. O quê?
postar, às vezes, fotos de reuniões presenciais que ele fazia com a equipe dele no escritório dele. O escritório dele tinha lá uma mesa muito bonita de mármore, que já gerava uma certa autoridade, trazia ali uma imagem profissional bacana, e ele sempre postava ali com a equipe dele, a equipe do núcleo criminal. Aí tinha lá 2, 3, 4 pessoas. Isso ia demonstrando, de forma reiterada, para todo mundo que acompanhava ele ali sempre, que o escritório dele estava crescendo, que ele tinha equipe, já não era só mais um advogado sozinho atuando, que era um negócio que estava se profissionalizando, que estava crescendo. Isso vai trazendo aquela ideia de autoridade. Então, basicamente, é isso que vocês podem fazer. Devo expor minha vida pessoal? Principal dúvida, que acho que a maioria das pessoas ali tem na caixinha de perguntas da SCS. Não tem necessidade nenhuma de expor sua vida pessoal. Como eu disse, não precisa postar foto do seu filho, não precisa postar foto do vinho, da comida, da viagem, de nada disso se você não quiser. Se você quiser, você consegue trazer isso de uma forma que tenha contexto, de uma forma pouco agressiva, mas não é necessário. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma pessoa que simplesmente tira dúvida na caixinha de perguntas e pega essas dúvidas e posta lá no Reels e não expõe nada da vida pessoal dela. Nada. E funciona. Então, tirem esse mito da cabeça. E tem uma outra pergunta muito comum. Perfil profissional ou perfil pessoal? É uma pergunta que até me deixa meio irritado às vezes, de tantas vezes que eu já respondi. Você tem que entender o seguinte, existe o perfil institucional do seu escritório. Então, se você tem um escritório que tem uma marca própria, então, por exemplo, aqui, ó, Age e Santa Cruz Advocacia. O Age e Santa Cruz Advocacia tem um perfil no Instagram, que é dele. Mas o Ronan tem o perfil pessoal dele, o André tem o perfil pessoal dele, o Samer tem o perfil pessoal dele. Uma coisa não exclui a outra. Só que eles têm objetivos totalmente distintos. O meu foca em atrair clientes na minha área de atuação. O do André é na área de atuação dele. E assim sucessivamente. Então, se você tem sócios, você pode ter um institucional lá do seu escritório, que, por exemplo, é o de Bartolomeu Advocacia Empresarial. Só que o de Bartolomeu Advocacia Empresarial tem um sócio criminalista, um sócio de família e um sócio de sucessões. Cada sócio deles, no perfil pessoal, pode produzir conteúdo e pode se posicionar para atrair e trazer clientes para esse escritório. Então, o perfil institucional do escritório não vai funcionar para a atração de clientes. Não vai. A ideia é outra. A ideia é trazer aquela sensação de profissionalismo. É, por exemplo, você posicionar o perfil do escritório em forma de portfólio, mostrando as principais áreas de atuação. Porque muitas vezes alguém que chega no seu perfil pessoal vai clicar ali no arroba que está marcado na sua bio e vai acessar o seu perfil institucional do escritório. E aí ele vai ver que seu escritório atua ali no criminal, no ambiental, no empresarial e no tributário. Exemplo. Então, o institucional tem essa função, não tem função de atrair clientes. É mais portfólio, gerar sensação de profissionalismo. Não é para atrair cliente. Se você quer atrair cliente, é o quê? É o perfil pessoal do advogado posicionado de forma profissional. Então é o perfil do Ronan advogado, não é o perfil do Ronan que vai pra balada, o perfil do Ronan que fica só mostrando namorada, que mostra a bebedeira de sexta-feira. Eu não faço essas coisas não, mas eu sou exemplo. Que mostra lá a bebedeira de sexta e de sábado, não é isso. O baladeiro do final de semana é o perfil do Ronan advogado. Isso é o que vai atrair clientes. Então, basicamente é isso. Vou trazer para vocês agora alguns exemplos de conteúdos, tanto do meu Instagram, quanto de amigos e alunos aqui que eu trouxe, para vocês terem uma ideia. Pode botar na tela aí o Instagram. Certo? Tá no ar? Esse aqui é um conteúdo formato carrossel, que eu fiz no meu perfil. Esse conteúdo, cara, bombou. Eu não fiz tráfego pago nele aqui. E tá... Na verdade, eu fiz um teste, mas gastei acho que R$20, R$30, alguma coisa assim. A maioria dessas curtidas aqui foram curtidas orgânicas. O que eu peguei aqui? Eu peguei um caso que já foi julgado, chegou no STJ, transitou em julgado, já teve decisão definitiva. É um caso que tem uma certa briguinha empresarial, que é a briga empresarial entre João Andante e a marca ali, que é a empresa que é detentora da marca Johnny Walker, e que traz, geralmente, para o leitor, para o ouvinte, aquela sensação de Robin Hood, sabe? De defender o mais fraco, que no caso aqui era o João Andante. Então eu explorei o seguinte, ó, briga famosa entre marca de uísque e uma pequena cachaçaria mineira foi parar na justiça e gerou uma indenização de R$50 mil. Então eu mostro basicamente que a Johnny Walker entrou com um processo contra a cachaçaria João Andante, que é uma cachaçaria minúscula, pequenininha, do interior de Minas Gerais, e que no final das contas o judiciário julgou de forma desfavorável para a empresa pequena e favorável para a empresa grande.
que era Johnny Walker. Nesse caso, era um problema relacionado a direito marcário, propriedade industrial. E aí, no final, eu falei, ó, isso aqui gerou uma indenização de 50 mil reais e a marca João Andante foi obrigada a cessar o uso, a trocar a marca. Inclusive, eles mudaram, acho que eles botaram Maria Andante, alguma coisa assim, mudaram praticamente nada na marca, continuaram usando, ainda conseguiram transformar isso numa forma de divulgação. A cachaçaria acabou crescendo. E aí, no final, eu faço ali, né, o gancho. Ó, casos como esse demonstram a importância de se ter uma assessoria jurídica ao abrir uma empresa. Então, eu mostro que se essa pessoa tivesse consultado um advogado especializado em empresarial no início, provavelmente esse risco teria sido mitigado. E aí, no final, eu trago as pessoas para dentro do conteúdo, que é o quê? E aí, qual que é a sua opinião? Então, você tem diversos comentários aqui, ó, o cara, ó, depois disso a marca virou Maria Andante e segue firme. Aí, ó, acho engraçado que é permitido paródias de músicas utilizando das mesmas entonações, notas e ritmo, porém letra diferente. Agora parodiar a marca com nome e desenho diferentes, não. Então, assim, as pessoas, elas meio que têm aquela vontade de participar, de opinar. As pessoas adoram dar opinião na vida dos outros. Então, é um exemplo. Quando eu falei aquele exemplo de contrato de marketing digital, era desse conteúdo aqui, ó. A base de uma agência de marketing está começando, precisa cuidar da parte contratual em 3 frentes. Basicamente, eu falo disso. Quais são os principais contratos que uma agência de marketing precisa? Então, eu falo de contrato de prestação de serviço com os clientes, ou no contrato de parceria empresarial, dependendo do modelo. Eu falo de contrato social e acordo de sócios, e falo sobre algumas outras coisas aqui no final, certo? Dúvida que vem de caixinha de pergunta. Aqui é a mesma coisa. Proteção de nome de curso online. Eu tenho muita gente que me segue que é produtor de curso online. Então eu respondo, ó. Ficou muito comum que alguns cursos usassem nomes iguais ou semelhantes. A forma que você... Eu pego aqui e falo que uma das formas de proteger seu curso online é registrando o nome dele. Tem até um exemplo, cara. Tem, acho que 2 meninos, assim, são crianças praticamente, que falam sobre investimentos, que eu acho que eles têm um curso chamado Sua Segunda Renda, ou Sua Segunda Fonte de Renda, alguma coisa assim, e gerou uma certa repercussão na época que eu fiz esse vídeo, porque eu fiz esse vídeo por causa disso, né? Alguns dias antes, o grupo primo lá do Thiago Nigro tinha lançado um curso com nome igual. E aí os meninos acabaram aproveitando isso para dar uma cutucada, para ganhar uma certa visibilidade. Então aqui eu peguei o gancho e falei, cara, ó, estão falando disso, estão falando sobre cópia de nome de curso online, e é muito comum, vou fazer um conteúdo sobre isso. Esse aqui é um caso de uma aluna do professor Jailton, que eu citei ontem. Eu vou até pegar alguns outros exemplos, ó. Eu não vou mostrar o que ela fala, não tem necessidade. Ó, se vocês entrarem no perfil dela, depois entrem, é interessante que vocês sigam. Cristiane Costa. Doutora _ Cristiane Costa. Cara, 50% do conteúdo dela é de caixinha de perguntas, ó. No divórcio, após feitas as partilhas de bens, somos obrigados a vender? Dúvida comum de cliente. Estou querendo me separar. Se eu sair de casa, eu perco o direito do imóvel? Dúvida comum de cliente. Ela responde simplesmente isso. Se vocês pararem para analisar as métricas aqui, ó, 3.000 curtidas e 50 comentários, 800 curtidas e 15 comentários, 1.800 curtidas e 60 comentários. Essa pessoa, ela não está no Instagram, não tem nem 2 anos. A Cristiane, ela, no depoimento que ela deu lá pro curso do Jailton, ela falou que viu uma aula minha, que eu acho que é uma aula, inclusive, antiga, e pior do que as que eu dou hoje, porque eu tinha menos conhecimento, menos experiência, menos didática, de umas 2 horas, onde eu falava um pouco sobre marketing jurídico e sobre produção de conteúdo. Ela teve a proatividade de buscar um pouco mais sobre os conteúdos, ela nem comprou curso de ninguém, nem meu, nem de outra pessoa, nem nada, mas ela pesquisou, foi entender basicamente o que era marketing, o que era produção de conteúdo, e aí, menos de 1 ano depois, estava dando depoimento lá no curso do Jailton, falando sobre os faturamentos o faturamento que ela estava tendo no escritório dela com inventários. Essa é uma amiga minha, por essa... chamada Thaisa, que advoga no imobiliário. Eu citei ela ontem também. Mesma coisa. Ela tem um conteúdo muito focado em corretor de imóveis, e aí mandaram para ela uma pergunta, né? Quem paga as custas das certidões necessárias para a compra e venda? E aí ela fala aqui, ela explica que é senso comum, que alguns seguidores mandaram para ela que geralmente quem paga é tal pessoa, e ela explica quem que é a parte obrigada a pagar. Não tem nada demais nesse conteúdo, é um negócio que qualquer um de vocês que está aqui assistindo agora essa aula tem condições plenas de fazer. Então pode tirar do ar, o Bartolomeu era o último. Então assim, é para vocês entenderem que não é bicho de 7 cabeças, que não é só jovem que faz,
que se você tem mais idade, por exemplo, você consegue aproveitar de algumas formas, que não tem pirotecnia, não tem que ficar fazendo dancinha, não tem que ter música, não tem que ter uma casa linda para você mostrar, um escritório lindo para você mostrar no vídeo, não tem que ter nada disso, cara. Você só tem que o quê? Fazer negócio de forma simples e bem feita. Se você está nas redes sociais, explora as principais dúvidas dos seus clientes e faz isso de forma consistente, reiterada, em algum momento você vai começar a receber clientes, vai começar a receber pessoas interessadas no seu serviço. Só que se você, eu li isso, eu espero que a pessoa esteja aqui, eu li isso nos formulários dos alunos que mandaram, das pessoas que se inscreveram, que a pessoa estava reticente quanto à eficiência de marketing jurídico, porque ela estava compartilhando post do Senado, do CNJ e da Câmara e do STF no Instagram dela e não estava tendo resultado. Cara, se você fica compartilhando post de Senado, CNJ, STF, você não vai ter resultado. Não tem como, o negócio não funciona. O Senado fica postando lá sobre atualização legislativa. Você acha que o senhor Ricardo, dono de uma padaria na esquina lá do seu bairro, está interessado em saber qual que é o projeto de lei que foi aprovado e qual que não foi aprovado? Não. Agora, se o senhor Ricardo estiver, por exemplo, querendo se divorciar e está com medo de que a mulher leve todos os bens deles, aí vamos pegar aqui, é senso comum. Você pega aí uma conversa de roda de homens, os caras vão falar assim, se você trabalhou a vida inteira e se divorcia, sua mulher leva tudo. Aí você pega e toca nesse ponto. Aí você desperta a atenção dessa pessoa, você chama a atenção dessa pessoa. Certo? Então, basicamente é isso que eu queria falar com vocês hoje.